a tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deve um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, portanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beijos, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Elia teve por embriagado. E disse Eli: até quando estará embriagada? Apaga-te de mim. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho imperial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu acho que talvez as irmãs aqui conheçam essa palavra, mas a Bíblia diz assim, que nessa época, havia um sacerdote, um profeta, com nome Eli. Então, a Bíblia nos diz assim, que este homem, ele cuidava do templo do Senhor. Mas esse homem, ele tinha 2 filhos, né? Que os 2 filhos dele eram 2 filhos que também eram obreiros da casa do Senhor, mas eles não faziam as coisas como Deus queria. Eles se corromperam com mulheres, pegaram as ofertas do templo. Então Deus já tinha desprezado esses homens, né? Veja bem, e por essa razão a Bíblia fala que nesta época Deus não estava mais falando com as pessoas ali, né? Por quê? Porque Deus falava com as pessoas através do profeta, mas a casa do profeta estava desconcertada, entendeu? Então, porque a palavra, o pecado estava ali na casa de Eli, o que foi que aconteceu? Deus, ele parou de se manifestar ali para o povo. Isso não teve. Agora, do outro lado, tinha outra família. E outra família, o nome do marido se chamava Cana, da mulher se chamava Ana, mulher matriz, ali a brincadeira, e tinha a concubina de Eucana, que era Penina, aquela que ele, né, trouxe para o leito dele, para quê? Para lhe dar filhos, porque o homem naquela época, quando a esposa não podia gerar filho para ele podia armar uma outra mulher para que desse filho, para que a descendência dele continuasse. Então, se ele fez só com o amor dele, era tanto, só que antes não podia ter filhos. Então, veja bem, aqui a Bíblia diz assim que teve uma festa lá, onde ele estava no templo do Senhor, e eles foram para essa festa anual, né? Ali para adorar a Deus. Então, veja, era uma festa religiosa, e a palavra de Deus diz assim, que ali na festa havia comida, havia bebida, só que Ana estava triste, porque todos os anos eles iam lá, mas só que, glória a Deus, todos os anos eles iam nessa festa, mas só que Ana, ela estava o quê? Ela estava triste porque ela não tinha filhos, e naquela época a mulher, quando ela não tinha filhos, as pessoas a viam como uma mulher amaldiçoada, uma mulher seca, não dava fruto. Então, além dela não poder dar a descendência do marido, ela ainda levava esse nome de uma pessoa infrutífera, de uma pessoa amaldiçoada, que Deus não viu graça nela. Então, tudo isso amargurava o coração dela. Então, veja bem, Penina aqui diz que Ana
vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, ele fez atenção na sua boca. Está vendo? Então o que ela fez? Ela primeiro fez uma petição para Deus, e depois ela fez um propósito por Deus. Entendeu? O que ela pediu? Se o Senhor se lembrar de mim benignamente e me der um filho homem, varão, homem, né? Eu não vou passar navalha na cabeça dele. Quer dizer, naquela época, quando não se passava navalha numa criança e nem dava bebida forte para ele, quando fazia esse propósito, quer dizer, ele é nazireu, ele é o que? Separado para o Senhor. Né? Então, a João Batista, ele foi um nazireu. Sansão, ele foi nazireu. Samuel aqui também foi nazireu. Então, veja bem, ele seria um garoto, desde o ventre, ela já separou o filho dela para Deus. E ela falou que, e eu vou dar ele para ele viver na sua casa todos os dias. Ele foi um propósito que ela fez com Deus. Primeiro se eu me dá, depois eu te devolvo. Está entendendo? Então, o que a gente pode aprender aqui? A gente pode aprender que nós precisamos consagrar os nossos filhos para o Senhor. Nós precisamos, sabe, falar com Deus acerca dos nossos filhos e consagrar ele. Olha, meu filho é do Senhor. E ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Por quê? Porque eu não fiz isso. Então, a palavra de Deus aqui, que quando ela está falando, ela perseverou e insistiu em falar isso com Deus. E Eli, a Bíblia diz que ele estava sentado. E ele só estava observando ela. Presta atenção, para o grande milagre acontecer, não precisa de muitas pessoas, porque só tinha ela no tempo. E o profeta, mas ninguém. E ele, quando observou, ele pensou que ela não estava embriagada. E ela falou para ele: por que você está bêbada? Você não quer descer? Ela falou: não me tenha como filho de Belial, que é uma mulher do mundo. Não. O que está acontecendo comigo? Eu sou uma mulher amargurada do Espírito. Eu tenho derramado a minha amargura diante do Senhor. Está vendo? Então, quer dizer, tem pessoas que vão derramar a amargura deles na bebida, nas drogas, nisso. Não, aqui ela viu que a solução dela era Deus. E nós precisamos entender isso. Eu estou amargurada, eu vou falar do Senhor. O Senhor vai falar qual é a minha amargura. Né? Porque quem pode dar uma saída para nós e ter uma solução para nós? Deus. Não adianta reclamar para a água, vamos lá para Jesus. Né? Então, veja bem, e ele, quando ouviu que o que estava acontecendo, ela estava orando, então o que ele fez? Ele percebeu que ela estava pedindo algo para o Senhor. E ele percebeu que aquilo que ela estava pedindo era de muita importância para ela. Ela estava chorando. Ela estava como se estivesse bêbada, embriagada. Às vezes a gente parece que é assim, que as pessoas falam para mim: nossa, por que você fez? Tu enviar, né? A gente não consegue se controlar, né? Então veja bem, ele, quando ele percebeu que era isso que estava acontecendo com ela, ele mesmo desconcertado, ele profetizou para a vida dele. Ele falou: seja feita conforme a tua petição. Ele nem sabia o que foi que ela pediu, mas ele profetizou: da tua altar que vem a bênção, né? Ele quer que seja feito conforme você pediu. Então hoje eu também quero profetizar na minha vida e na sua vida, porque todas nós aqui hoje nos derramamos diante do Senhor, não é? Então o que venha a ser feito hoje em nome de Jesus, conforme a sua petição, a sua, minha, conforme a nossa petição, que nós vamos sair daqui com a nossa vitória. Porque nós vimos aqui, nós nos ajoelhamos, foi diante de Deus, não foi diante de homens. E essas palavras que nós falamos hoje para Deus, nenhuma delas foram jogadas ao chão. O anjo do Senhor, a Bíblia fala isso, que o anjo do Senhor pega as nossas orações e leva no altar de Deus, e ela chega diante de Deus como um cheiro suave, como um incenso, nas narinas do Senhor. E o Senhor, ele não viu, porque ele fala que o nome dele está gravado, para que não possa nos ouvir. E nem as mãos dele estão encolhidas para que não possa salvar. Então, aquelas pessoas que eu e você colocamos anúncio, há salvação para aquelas pessoas, há libertação para aquelas pessoas, amém? Aleluia, porque aquilo que o Senhor
Senhor, que eu e você hoje colocamos na mão do Senhor, Deus está dando vitória, porque nós chegamos aqui com um propósito. Nós poderíamos ser em qualquer lugar, mas nós resolvemos vir aqui. Nós poderíamos estar numa festa, mas resolvemos ir para a casa do Senhor. E a Bíblia nos diz aqui que depois, aleluia, que ele disse isso, ela creu. Nós precisamos acreditar na palavra que Deus dá para o homem, para a mulher, né, que está profetizando para nós. E ela se levantou, o semblante dela já não era mais triste, ela lavou o seu rosto, ela voltou para a festa que ele bebeu. Mas ela foi quando ela estava o quê? Com a vitória dela na mão, né? Então tem vezes que eu vou primeiro diante do Senhor pegar a minha vitória, né? Depois eu vou aí, converso com você, depois eu vejo. Mas primeiro eu vou conversar com Deus. E a palavra de Deus é assim, que depois eles foram, ela e o marido dela, foram para a casa deles, de madrugada eles foram o quê? Adorar o Senhor, né? Então eu creio que ela chegou na casa dela e contou a novidade do marido, o que tinha acontecido ali no templo, né? E ali o que eles dois fizeram? Eles foram adorar, eles foram orar, eles foram buscar o Senhor. Então isso é bom. Nós temos um marido que concorda com o que nós fazemos, né? Vamos buscar a Deus juntos, vamos adorar o Senhor juntos, vamos ali passar por essa situação juntos. Vocês perceberam? Ela não tinha dado 10 anos, não deu um filho, mas nem por isso ele queria ela. Muito pelo contrário, ele falou assim: o meu amor não vale mais do que 10 filhos. Então eu me estou com você, não é porque pelo que você tem para me dar, é porque eu te amo, independente se você tem filho ou não. Então é esse tipo de homem, como eu canto aqui, né, Deus, né, Jesus, né, que as mulheres estão precisando. Não é verdade? Não é, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não. Então, quer dizer, é pelo que eu sou, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu posso oferecer. Então, nós, mulheres, nós também temos que ter essa visão. Não, você me ama pelo que eu tenho para te oferecer, ou você me ama pelo que eu sou, pelo que eu represento para você. Então, eu canto que amar a Ana pelo que ela representava para ele, não pelo que ela poderia dar, mas teve um dia do Senhor na vida dos dois, né? E a Bíblia diz assim, que eles o quê? Eles foram para a casa deles e ele conheceu ela, né? E aonde que Deus o quê? Abriu a mala de Ana e colocou Samuel. E Samuel, ele foi o quê? Ele foi um garoto que depois que ele desmamou, ela falou assim para Eucana, quando foi no outro ano depois que ela era uma criança, Eucana falou assim: vamos para Ramá para nós adorarmos a Deus, que era a festa anual. Ela falou assim: não, porque eu estou ainda amamentando. Mas quando o garoto desmamentar, aí nós vamos lá, porque eu preciso levar ele para mim. Eu preciso cumprir meu voto, eu preciso cumprir meu propósito. Então, a Bíblia diz assim, que depois que o menino desmamou, ela pegou ali, né, uma cabrita, né, e levou ali para quê? Para poder dar leite para a criança, né? E levou um manto e levou o menino para ele. Chegou até ali, ele nem lembrava de Ana. Ela chegou assim e falou assim: você lembra de mim? Por esse garoto eu orava. Aí ele foi por esse garoto aí que o Senhor profetizou. Olha ele aqui. Só que eu prometi para Deus que eu iria dar esse garoto para Deus. Então toma esse garoto aqui. Quem vai criar esse garoto é o Senhor na doutrina dele. E a Bíblia diz assim que Samuel ele morou com Ana. Quem criou Samuel foi ele. Veja bem. E ali ele tinha o quê? Os 2 filhos e tinha um adotivo que era Samuel, que Ana deixou com ele, né? E porque Ana fez esse propósito, cumpriu o propósito que ela tinha feito com Deus, né? Devolvendo o filho que Deus deu para ela, Deus deu mais 5 filhos para ela. Olha que coisa linda. Ela foi agora, ela deu 1 para Deus e Deus deu 5 para ela. Ela foi mãe de mais 5 filhos. Olha que interessante, né? E a palavra
chegou uma hora que Deus, ele fez o quê? Ele pegou, pediu conta de tudo que ele e os filhos dele estavam fazendo. Os dois filhos dele morreram. Deus matou os dois filhos dele por causa da desobediência. E o próprio Eli também morreu no mesmo dia. Por quê? Porque ele não repreendia os filhos dele. Então, olha o perigo aí de uma mãe não repreender o seu filho quando eles têm pecado, ou quando eles têm pecado, porque nós somos tão culpados quanto eles. Está vendo? Então, Eli, diante de Deus, foi tão culpado quanto os filhos. Então, Deus matou Ofni e Finéias da guerra e matou Eli também. Porque quando ele soube que os dois filhos dele tinham morrido, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço na mesma hora com ele. Né? E uma das esposas de um dos filhos dele estava grávida. Teve a dor ali para ver a criança quando soube que o marido e o cunhado e o sogro morreram. Ela teve a dor de parto quando ganhou a criança. Era um menino. E a Bíblia diz que as parteiras falam assim, se alegram, porque é um varão. Aí ela diz assim, o nome dele é Icabod. E ela falou o nome da criança que também morreu. E a palavra de Deus, né, nos diz o que representa este nome Icabod. Representa, acabou-se a glória de Deus. Quer dizer, esse menino nasceu um dia sem sorte. Um dia que a glória de Deus não está mais sobre Israel. Esse menino não Icabod, quer dizer, Mazarado. Olha só, a maldição está na casa de mim. Então, aonde que Deus levantou Samuel no lugar de todos eles? Por quê? Porque Samuel, ele foi consagrado ao Senhor antes mesmo do nascimento. E ele criado ali na casa do Senhor, ele fez aquilo que os filhos dele não fez. Ele ouviu a doutrina dele, porque o ensinamento é igual. Mas só que ele resolveu obedecer, enquanto os filhos de Eli obedeceram. Então, irmãos, não olhe para quem não obedece. Fulano não obedece, fulano não obedece. Não importa. Importa que eu obedeça. Não importa, sabe? Não importa. O que importa é eu. Porque veja bem, a doutrina é a mesma, a palavra é a mesma. Agora, os ouvintes são diferentes. Tem aqueles que ouvem e praticam. Tem aqueles que ouvem, mas não obedecem. Então, eu e você, nós precisamos ser como Samuel. Porque nós estamos aqui na casa do Senhor, estamos ouvindo a boa doutrina. Então, e eu quero fazer a diferença no meu tempo. Que cada um de nós resolvamos fazer essa diferença que nós temos, como Samuel fez. Ele fez essa diferença. Porque ele ouviu, obedeceu. E se nós vemos o livro de Samuel, primeiro e segundo Samuel, ele foi juiz, ele foi profeta, ele que ungiu o rei Saul, ele que ungiu o rei Davi, né? Ele que era juiz sobre Israel. Então, quer dizer, ele era um homem íntegro, do começo até o fim da vida dele. Então, que Deus venha achar em mim e em você, né? Mulheres que gerem Samuel para Deus, né? Que gerem filhos obedientes para Deus, que dê frutos, né? Que alimente as nações para Deus, né? Que você seja